Fala pessoal, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente faz para fazer um fichamento de um trabalho científico, tá bom? Então esse aqui é o estudo que eu selecionei, né? Procurei lá na plataforma do Scopus, tá? Encontrei ele, então deixa eu mostrar para vocês aqui como que eu encontrei ele. Basicamente eu fui, tá? Eu fui lá aqui no, desculpa, eu falei do Scopus, mas estou falando do Cielo. Coloquei lá, estou em português, tá? E aí eu coloquei treinamento de força em idosos, tá? Eu selecionei aqui trabalhos em português, tá? E que fossem artigos, tá? Então, e aí foram todos esses que apareceram. Aí às vezes vocês veem que tem um artigo em inglês aqui, mas ele também tem a opção de fazer o download em português aqui, ó, tá? Então, no caso do nosso aqui, eu escolhi, cadê ele aqui? Aqui embaixo, ó. Foi isso aqui que eu escolhi. Influência do treinamento de força muscular, de flexibilidade articular sobre o equilíbrio corporal em idosos, tá? Então, eu baixei esse aqui em português, tá? Que é esse artigo aqui, tá? Então, vamos lá. A gente, na... Então, assim, obviamente é necessário dar uma lida no artigo, né? E para você fazer um fichamento, e às vezes ler mais de uma vez para conseguir entender alguns termos novos. Enfim, a gente tem um resumo, eu já mostrei para vocês como fazer uma leitura mais dinâmica, né? Então, nesse daqui a gente vai tentar elaborar e encontrar algumas informações bem específicas para fazer o fichamento, tá? Então, o primeiro ponto, né? Eu elaborei um roteirinho para vocês aqui, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai seguir, tá? É qual o problema do estudo. Então, o que que ele pretende fazer para solucionar, né, um determinado problema. Então, assim, o que está causando de mal para a sociedade, para os indivíduos, né, para o meio ambiente, enfim. E aí, nesse trabalho aqui, né, geralmente, sempre quase sempre, no primeiro parágrafo da introdução, você encontra o problema, tá? Então, nesse aqui, o problema, né, seria o envelhecimento. Obviamente, o envelhecimento não é um problema, né? É um processo natural, mas ele desencadeia uma série de situações, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele fala progressiva atrofia muscular, fraqueza funcional, blá, 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 né? Vai indo, que é o processo de envelhecimento que atrapalha aqui capacidades coordenativas. Então, ele está indo de um aspecto bem geral, né, para depois chegar num aspecto mais específico, tá? Então, depois ele fala, então, de como essas funções aqui, né, ou esse problema causado pelo envelhecimento, acaba gerando um problema no sentido de estabilidade corporal, ou, por exemplo, controle do equilíbrio, né? Então ele fala aqui dessas alterações, aí depois ele vai falar de dois pontos bem específicos, né? Um seria a, 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 a perda de força muscular, né? Então, como a perda gradativa aqui, ó, de massa muscular, né? E um outro problema já um pouco mais específico, ele já está falando também da questão da flexibilidade, tá? Então, você tem um aspecto geral em relação ao envelhecimento, e aí a perda, né, gradativa da massa muscular, e depois ele fala aqui também da questão da flexibilidade. Então, a gente teria aí, digamos, abordando essas dois problemas. Então, aqui, eu coloquei então, o problema abordado no presente estudo foi, né, o desenvolvimento
de alterações funcionais do idoso, né, ou do organismo em envelhecimento, certo? Aí eu posso colocar aqui, em particular, a perda de massa muscular e flexibilidade, né? Podendo isso aumentar o risco de quedas, né? Que é uma coisa que geralmente, né, muito preocupado nessa questão funcional do idoso, né? Muito preocupante no idoso, certo? Então, respondi a primeira pergunta aqui. Então, qual que seria o objetivo do estudo? Então, geralmente o objetivo do estudo, né, ele está aqui, ó, no final da metodologia. Desculpa, no final da introdução. Então, ele está aqui, ó. O objetivo desse estudo foi verificar a influência do treinamento muscular e de um treinamento de flexibilidade articular sobre o equilíbrio corporal de idosos, tá? Então, esse é o objetivo. Então, esse aqui você pode simplesmente, né, copiar o objetivo e jogar lá para aquela resposta específica lá. Ou você pode escrever, né? Vamos ver se eu consigo copiar aqui. Então, então vamos lá. Aqui, opa. Verificar a influência também de força. Cadê? Investigar a influência do treinamento de força e flexibilidade em idosos, tá? E aí, né, então aqui como se fosse o treinamento de força e flexibilidade fosse resolver esse problema, né? Então, entenderam a lógica? Primeiro ele enfatiza o problema, como isso impacta na sociedade ou nos indivíduos, e aí a partir daí ele propõe uma solução, que é o objetivo do estudo, né? Verificar como esse treinamento de força e a flexibilidade vai impactar no idoso, tá? Então, a solução, né? Então, quando ele enfatiza, né, esse problema e os benefícios que já outros trabalhos mostram, enfatiza justamente a justificativa, né? Justifica a justificativa mais clara, né, do trabalho. Tá? Então, aí aqui qual seria a hipótese do estudo? Né? Então, aqui eu coloquei que os autores esperavam que... Né? Então, qual que é a projeção para os resultados que os autores estavam buscando? E aí, nessa questão, especificamente, né, quando a gente olha lá para o trabalho, a gente vai ver que não tem uma descrição aqui da hipótese do trabalho, né? Então, assim, esse é um problema que a gente começa a identificar, né, em relação à qualidade da revista, né? Porque quase que invariavelmente as principais revistas elas exigem essa projeção, né, essa hipótese bem formada, né, bem associada aos seus objetivos. Nesse trabalho eles não colocam, né? Então vamos aproveitar para dar uma olhada qual a qualidade dessa revista, tá? Então vocês lembram, né, que lá para a gente procurar a qualidade da revista, essa é a plataforma, né, do Qualis Periódicos, é só você colocar no Google lá, voltar aqui, no Google,
a gente coloca qualis capes, a gente vai lá no qualis periódicos, e aí a partir daí a gente tem aqui, né, seleciona o quadriênio mais recente, a área de avaliação eu vou deixar aberto aqui no momento, agora para a gente falar um pouquinho, mas, né, então a Revista Brasileira de Geriatria. Vamos ver aqui que aparece aqui. Acho que é geriatria e gerontologia, mas lá deve aparecer também. Aqui, ó. Então, Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, essa que a gente está falando, mas vocês podem reparar que tem diferentes áreas de avaliação. Então, por exemplo, para a biotecnologia, ela é B4, né? Ela é uma revista ruim. Já para ciências ambientais, ela é B1, né? Outros aqui consideram C. Enfim, na educação física, ela é B2. Então, lembrem, né, que eu comentei já, B2 fica ali um pouco abaixo do recomendado, digamos assim, né? Uma revista moderada ou talvez regular para menos regular, digamos assim. Enfim, então a gente já sabe que não é uma revista de tão elevada qualidade, mas enfim. Então a gente pode ficar um pouco mais atento, né, sobre a informação que a gente está encontrando. Então aqui, olhando para a metodologia, né, então avançando aqui, então não existe a hipótese que foi, né, mas se a gente fosse elaborar uma hipótese aqui, né, então acredito que vocês, se não tiver, vocês não precisam colocar na tarefa de vocês, mas você pode, por exemplo, imaginar qual que é a hipótese desse trabalho, né? A gente imagina, né, que o treinamento de força e flexibilidade irá beneficiar o equilíbrio dos idosos, né? Dos idosos, certo? Eu esqueci de falar que é o equilíbrio corporal, está no objetivo aqui. Vou colocar aqui no flexibilidade no equilíbrio corporal de idosos. Certo? Então vamos lá. Então essa é a hipótese que a gente projetou, né? Então aí aqui já nesse segundo ponto aqui, ou no quarto ponto, desculpa, ele vai falar sobre quantos sujeitos, né, participaram do estudo, né, e quais as principais características dessas pessoas. Então aqui, né, o número de sujeitos que participaram desse estudo foi, vamos lá, olhar bem pontualmente, foram aqui 22, né? E aí alguma característica aqui de 60 a 75 anos. Então foram 22 idosas. Suas principais eram, então, de 60 a 75 anos. Né? Vamos ver se tem mais alguma característica interessante lá que ele fala. Né? Então aqui, lá de Porto Alegre, foram escolhidos por conveniência. Né? Então aqui, ó, frequentadores de programa de força muscular, frequentadores de programa de flexibilidade, tá? Então assim, eles escolheram idosos que já eram ativas fisicamente, tá? Então isso é interessante, não eram aquelas idosas sedentárias. Então assim, elas já treinavam, já faziam exercício, né? Então vou colocar lá na descrição, eram de 60 a 75 anos, ativas fisicamente. Pronto. Então a gente já tem uma noção de quem eram aqueles idosos, né? Quais são os principais métodos utilizados? Então, né, como é um treinamento de força, ele fala lá, né, aqui na metodologia, né, como que era o protocolo de treinamento de força e de flexibilidade. Então eles falam aqui, ó, foram 11 semanas,
né, de 2 sessões semanais, com duração de 1h30, né, tanto de força quanto de flexibilidade. Depois ele fala aqui quais são a carga que foram utilizadas, né, para o treinamento de força, né, aspectos, quais os exercícios que foram utilizados, descreve direitinho, tá? E aí depois ele fala referente ao treinamento de flexibilidade, né? Aí ele fala dessa questão da bolinha de tênis aqui para aumentar a base plantar dos pés, e depois aqui o artigo fala, né, dos exercícios, de como que foram feitos, né, os principais músculos envolvidos ali, as articulações, principais articulações, e como que era basicamente a duração, né, por exemplo, de 20 a 30 segundos. Então ele descreve tanto um tipo de treino como o outro, tá? Então a gente pode descrever bem brevemente aqui. Então os principais métodos, procedimentos utilizados foram para o treinamento de força. As idosas realizaram 2 vezes por semana, realizaram sessões 2 vezes por semana durante 11 semanas, incluindo exercícios para todos os segmentos corporais, certo? Já para o treinamento de flexibilidade, foram feitos exercícios também para diversos segmentos corporais, com a mesma duração, certo? O programa com a mesma duração. Enfim, aí depois a gente pode detalhar um pouco mais aqui também, fica a critério de cada um, mas eu vou deixar assim um pouco mais superficial mesmo. Então, assim, então ele fala do treinamento de força, depois do treinamento de flexibilidade. E aí qual que é a principal medida, né, que ele está fazendo para justamente identificar as alterações que foram que mudaram, né, de acordo com com o seu principal objetivo, que era o equilíbrio, né? Então, ó, esse teste aqui, ó, é um teste, né, que é uma escala basicamente que você consegue identificar como a pessoa está no sentido do seu equilíbrio corporal. Então ela foi validada, também tem uma referência, então já foi comparada talvez com outros, com métodos, com sensores, com câmeras, provavelmente, né? E aí ela está usando só uma escala que tem essa fácil aplicabilidade clínica. Então eu vou colocar lá também na descrição, né? Para identificar as principais alterações no equilíbrio, os autores utilizaram a escala de Berg. Pronto. Então é bem simples, né? Já sei qual que era a intervenção, né? Tipo de treino, e qual que era a medida, né, que estava sendo feita para fazer o equilíbrio, para aferir o equilíbrio, que é essa escala de Berg,
certo? Então, avançando aqui, o próximo ponto seria quais os principais achados do trabalho, tá? Então, vamos lá nos resultados, vamos lá identificar no resultado o que eles encontraram, tá? Então, ele tem aqui, explica também como foram feitas a análise dos dados, né, o pacote estatístico, tal, né, o tipo de teste que foi aplicado, enfim. Mas eu quero saber agora dos resultados, tá? Para o fichamento a gente não precisa colocar essas informações mais detalhadas da análise estatística, tá? Então vamos olhar os resultados. Então ele fala como que a escala de Berg, né? Então, ó, foram submetidas, a força muscular foi de 53 pontos pré-teste para 55, tá? Então, houve um aumento significativo da força. Ele coloca aqui aumento significativo da força, tá? E aí coloca uma tabela individual para cada sujeito aqui, tá? Então, aqueles que fizeram, né, o grupo que foi submetido, né, ao treinamento de força, teve essa alteração, então de 53 foi para 55, e essa alteração indica, né, foi feito um teste estatístico que mostra esse aumento, tá? E aí depois o outro grupo, né, então o grupo que fez o treinamento de flexibilidade, tá aqui, um grupo maior, tá vendo um sujeito que são 15 sujeitos, e aí ele mostra que mudou também de 52 em média, né, para 55. Então você vê a alteração individual aqui, ó, né? Então olha só que interessante. Então vamos lá, vamos descrever os principais achados lá no nosso fichamento. Foram os principais do estudo, vamos colocar, demonstraram que tanto o treinamento de força como o treinamento de flexibilidade aumentou o equilíbrio corporal. Ponto. Esse foi o principal achado, né? Não tem como fugir muito disso, tá? Ele é um artigo simples, né? Só utilizou-se da escala de Berg e a gente consegue identificar isso. Pronto, tá? Quais são as principais limitações do estudo, né? Quais são os problemas que o estudo encontra, ou as dificuldades que a gente possa traçar maiores explicações, tá? Aqui embaixo eu coloquei também quais são os pontos fortes e deficientes desse trabalho, tá? Então vocês podem preencher só essa parte, ou podem pular digamos que o 7 fica optativo, tá? Porque esse ponto embaixo aqui, de certa forma, vai abordar o ponto 7, tá? Mas eu deixei aqui porque geralmente o ponto 7, as limitações, eles são bem explícitas no trabalho, né? Quase uma exigência das revistas que os autores coloquem essas limitações, tá? Então vamos procurar lá então na discussão. Então aqui na discussão ele vai tentar explicar os seus principais resultados, né? Então primeiro ele fala aqui do resultado da força, né? Como que as idosas que participaram do treinamento de força melhoraram o aspecto da escala, né, equilíbrio na escala de Berg, e depois ele fala como que eles melhoraram o equilíbrio, né? Aqueles que fizeram o treinamento de flexibilidade, tá? Geralmente, essa parte das limitações, elas vêm mais aqui no final, tá? Então, vamos ver se a gente consegue identificar aqui limitações do trabalho. Estou procurando aqui. Não estou encontrando aqui as limitações do trabalho, tá? Então, depois eu posso até procurar melhor, mas geralmente fica entre o penúltimo aqui, ó, o último, penúltimo
da discussão é onde a gente encontra as limitações. Então eu vou pular aquele tópico 7 lá, tá bom? Vamos lá. Eu sublinhei aqui, ó, um ponto que eles colocam no final, né, que cada alteração, né, no ponto da escala de Berg, né, equivale à diminuição de 2 a 7% do risco de queda de idosos, né? Então, por exemplo, né, então a gente estava vendo lá que o nosso saiu de 52 para 56, então mudou aí quantos pontos, né? Talvez 4 pontos, e aí se a gente colocar uma média aqui, digamos 5%, então mudou 4 pontos na escala de Berg, né? Então vou mostrar aqui para vocês, ó, escala de Berg aqui, 52 foi para 55, então vai 3 pontos. Então essa alteração de 3 pontos, né, de acordo com esse outro trabalho aqui, ele fala de uma alteração equivale de uma alteração de 2 a 7%. Então 3 pontos, vamos colocar uma média aqui 5%, então seria 15% de, nesse nosso caso, né, de diminuição do risco de queda, porque justamente aumentou positivamente. Então vamos colocar lá. Vou falar um pouco disso aqui embaixo. Tá? Então isso aqui eles não apresentavam, as limitações, a gente não encontrou naquele trabalho. E aí então aqui, quais os pontos fortes e deficientes desse trabalho? Então vou colocar aqui, ó. Na minha opinião, esse trabalho abordou um problema de grande relevância social, já que aborda, né, os efeitos do envelhecimento os efeitos deletérios do envelhecimento no equilíbrio de idosos. Então, assim, por que eu falei isso, né? Porque justamente ele é um trabalho que ele é um tema muito presente, né? Quantos idosos existem no mundo, né? E praticamente todos os idosos sofrem desse problema, né? Então, o risco de queda no idoso é muito grave na medida que aumenta, e aí depois, se o idoso cai e quebra, por exemplo, a pelve, né, ele tem um problema já de mobilidade, e aí a funcionalidade dele vai diminuindo, né, e a qualidade de vida, enfim. Então, o problema que ele aborda, para mim, no meu forma de entender, é um problema muito importante, né. Além disso, né, ele aplicou um treinamento físico relativamente barato, né? Relativamente barato e simples. Não vou deixar simples, né? Porque às vezes pode ser o idoso pode ter mais dificuldade de fazer, mas treinamento relativamente barato e eficiente, certo? Para beneficiar o equilíbrio de idosos. Então, assim, eu falei 2 pontos positivos, né? Bem simples. E aqui, por fim, né? Aí eu coloquei agora os pontos deficientes desse trabalho. Por outro lado, pontos como... Aí quais são os pontos que eu acho que não são muito... não beneficiam tanto o trabalho. Então, acho que a quantidade de pessoas, para mim, é um ponto baixo, uma deficiência do trabalho, como, então vou colocar aqui, o número de sujeitos participantes, assim como
as medidas, assim como, vou colocar aqui, assim como a baixa ou assim como a não explanação sobre o porquê não discutir o assunto em relação ao sexo, né? Então, por exemplo, ele usou só idosas, né, mulheres, e o trabalho inteiro não fala nada desse problema, né? Por que que ele usou? Por que que ele usou essa população específica, né? Então, a mulher, a gente sabe que tem alterações diferentes, né? Essa questão da menopausa, da osteoporose, né? Então, poderia ter falado um pouquinho mais disso. Então, assim, por outro lado, pontos como o número de sujeitos participantes, assim como a não explanação sobre o porquê ter utilizado apenas mulheres. Aí vou continuar aqui o que eu tinha escrito. Limitam, né, a possibilidade de traçar conclusões mais definitivas, tá? Então, assim, esse é um roteirinho bem simples, pessoal, que eu elaborei aqui para vocês, né? Então, a gente vai falar desde o problema, do objetivo, da hipótese, né, dos sujeitos, né, dos principais métodos, dos principais achados, limitações quando o trabalho apresentar, e também aqui por fim uma opinião mais particular, né? Justamente porque justamente assim, para você colocar a sua opinião, o que você acha do trabalho, né? Como vocês estão numa fase mais inicial, às vezes vocês podem identificar alguns pontos, né, que a gente que tem mais experiência talvez não vê dessa forma, mas não tem problema, como é uma coisa pessoal sua, você pode falar se você concorda, se você não concorda, por que que você concorda, é uma coisa, né, esse ponto é bem aberto, né, não tem o que é certo, o que é errado, tá? Então, enfim, então esses são os procedimentos que eu sugiro vocês, né, e para dar sequência aí na tarefa, tá? Então basta vocês aplicarem, né, esse tipo de abordagem justamente para o artigo de escolha de vocês, tá ok? Então é isso.